Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo, para mais uma aula de trigonometria. A gente vai dar sequência aí aos nossos estudos na trigonometria, tá certo? Hoje nós vamos ver o cosseno no ciclo trigonométrico, tá? Então, aqui no ciclo trigonométrico, né, só relembrando alguns elementos, né? Esse eixo aqui é o que nós vamos estudar hoje, é o eixo dos cossenos, tá? O eixo horizontal, que trata-se de um círculo, né, de raio 1 centrado no plano cartesiano, e aqui nós temos o eixo dos senos, tá? São os senos, ok? Então nós vamos estudar o eixo dos cossenos, os cossenos no ciclo trigonométrico. Então primeiro, como nós vimos para os senos, nós vamos ver os cossenos nos eixos. Quanto é que vai ser o cosseno nesse ponto? Quanto é que vai ser o cosseno nesse ponto? Nesse aqui e nesse, tá? Esse aqui é o 0 grau, aqui 90 graus, 180 graus, 270 graus e o 360 graus coincide com o 0 grau, tá certo? Então, quanto é que vale o cosseno nos eixos, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, cosseno de 0 grau. Nesse ponto aqui, no 0 grau, esse ponto do plano cartesiano é o ponto 1, 0, tá? E o nosso cosseno é o eixo do x. Então, se esse ponto é o ponto 1, 0, é porque o x vale 1, ou seja, o cosseno vale 1. Então, o cosseno em 0 grau é 1, ok? Nesse outro ponto aqui, nesse outro ponto do eixo aqui, esse aqui é o ponto 0, 1. O nosso cosseno está representando o eixo x. Então, o cosseno nesse ponto aqui, ou seja, o cosseno de 90 graus, vai ser igual a 0. Tá certo? Nesse ponto aqui, esse é o ponto do plano cartesiano, menos 1 e 0. Vai estar desse lado aqui, menos 1 e 0. Então, o nosso cosseno, que é o eixo x, vai ser menos 1. Então, o cosseno de 180 graus, menos 1. Nesse outro ponto aqui, no de 270 graus, esse aqui é o ponto do plano cartesiano, 0 e menos 1. Então, o x aqui é 0. Então, o nosso cosseno de 270 graus é igual a 0. E fechando, né, voltando aqui, coincidindo com o 0, o nosso cosseno nesse ponto aqui é 1. O cosseno de 360 graus igual a 1. Então nós temos aí o cosseno nos eixos, certo? Então, nosso primeiro quadrozinho aqui, o cosseno nos eixos. O sinal do cosseno, né, nós vimos na aula passada, em relação aos senos, que a parte superior aqui, todos os arcos que estejam no primeiro e segundo quadrante, para o seno, são positivos. E a parte de baixo seria negativo. No caso dos cossenos, como a gente está analisando esse eixo aqui, o eixo x, quem está desse lado aqui, os arcos desse lado aqui, são positivos. No primeiro e no quarto quadrante, o cosseno é positivo. E para esse lado aqui, o cosseno é negativo. No segundo e no terceiro, o cosseno é negativo. Então, tem que prestar bastante atenção na questão do sinal, tá certo? A gente pode até fazer uma tabelinha aqui no final em relação ao sinal do seno e do cosseno, mas vou deixar para fazer ao final quando já tiver a tangente também, tá certo? Então vamos lá. Quando nós dizemos que o cosseno, por exemplo, de 60 graus é 1 sobre 2, vou colocar aqui. Começar com 60 graus. O cosseno de 60 graus é 1 sobre 2, é meio. Quer dizer o seguinte, ó, se você baixar aqui os 60 graus, né, baixar essa perpendicular aqui, ele vai estar dividindo esse segmento bem ao meio, né? Isso aqui, ó, equivale 1 sobre 2, equivale meio, no cosseno de 60 é meio. Então, o nosso primeiro arco notável aqui, nós vamos estudar o cosseno de 60 graus.
que vale 1/2. Tá certo? Assim como para o seno nós temos o representante de 60 graus em cada um dos quadrantes, né? O representante aqui dos 60 graus aqui no segundo quadrante, fazendo aqui a semelhança de triângulos, nós vamos obter aqui para esse ângulo 120 graus, tá certo? Esse pedacinho daqui para cá é 30, então esse outro lado também é 30. 90 mais 30, 120 graus. Certo? Então, o que quer dizer isso? Que o cosseno de 60 tem o mesmo valor do cosseno de 120. Aí o detalhe é que, nesse lado aqui, no segundo quadrante, qualquer arco vai ter o cosseno negativo. Então, na verdade, o cosseno de 120 graus é menos 1/2. Tá certo? E não 1/2. O representante dos 60 graus aqui no terceiro quadrante, o representante aqui no terceiro quadrante do de 60 graus, você teria aqui 60 mais 180, 240 graus. Seria o ângulo de 240 graus, tá certo? O cosseno de 240 graus, como ele é correspondente do de 60, ele vai ter o mesmo valor em módulo, cosseno de 240 graus. Porém, como ele está no terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Então, ele vai ser menos 1/2. Tá certo? Observe que os arcos que estão desse lado são negativos. E o correspondente do de 60 graus aqui no quarto quadrante, né, se você baixar aqui a perpendicular, esse ângulo aqui, que seria o de 300 graus, como é que eu sei, né? Esse ângulo aqui é o de 60, né, que nós vimos aqui. Então, se daqui desse lado tem 60, desse outro aqui também tem 60. Então, 360 menos 60, 300 graus. Tá certo? Então, o cosseno de 60, você observa que é o mesmo tamanho, o cosseno de 300, ele é o mesmo tamanho do cosseno de 60 graus. Então, tem o mesmo valor. Então, o cosseno de 300 graus é 1/2. Então, aí está o cosseno de 60 e os seus correspondentes, né? Observe que esses ângulos, né, 60, 120, 240 e 300, eles estavam lá no seno, no cosseno e vão estar na tangente, pois são os ângulos notáveis. São os ângulos que realmente você precisa saber desses valores aqui para resolver as questões de trigonometria. Dificilmente vai ter, né, um ângulo fora desses 4 aqui, ou dos eixos, tá certo? Para você trabalhar, tá ok? Então, fizemos para o de 60, vamos fazer para o de 45 e os seus correspondentes. Quando a gente chegar para fazer o da tangente, a gente já vai estar até memorizado esses correspondentes aqui, tá? Então, vamos para o de 45 graus. Tá? O cosseno de 45, nós já estamos vendo isso já há alguns dias, né? O cosseno de 45 é raiz de 2/2. Tá? Isso aqui não vai mudar não. Aí nós temos um correspondente aqui no segundo quadrante, que nós já vimos para o seno, tá certo? Que é o de 135 graus. Ok? O mesmo valor em módulo do cosseno de 45 vai ser para o de 135. Só completar logo aqui. Vai ser para o de 225. Vai ser para o de 315 graus, tá? Eles vão ter aí o mesmo valor em módulo. O que vai diferenciar é o sinal. Desse lado aqui, o cosseno é negativo.
desse outro lado o cosseno é positivo. Então, se eu sei que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 135 graus vai ser menos raiz de 2 sobre 2. É o mesmo valor, porém com sinal negativo. O cosseno de 225 graus vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Ele é o mesmo tamanho aqui do de 135. E por último, o cosseno de 315 graus, vai ser raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Então, observe que os correspondentes têm o mesmo valor em módulo. O que vai modificar é somente o sinal. Nós fizemos isso para o seno, agora para o cosseno. E vamos fazer na próxima aula para a tangente. Tá ok? Na tangente vamos ver onde é que é positivo e onde é que é negativo. O que é que falta aqui? Falta o nosso ângulo de 30 graus. Botei esse 45 muito baixo. Aí vai ficar fora dos quadros. Mas vamos aqui adotar como sendo 30 graus. Aqui o ângulo de 30 graus, certo? Fechamos aqui o cosseno. Cosseno de 30 graus. Então, cosseno de 30 graus, nós sabemos que é raiz de 3 sobre 2. Tá? Isso já vem aí desde quando a gente estava estudando triângulo, trigonometria nos triângulos. Raiz de 3 sobre 2. Então ele vai ter um correspondente no segundo quadrante, né, o de 30 graus seria o ângulo de 150 graus. Já fizemos isso aqui para o seno também. Cosseno de 150 graus, que é o mesmo valor do cosseno de 30, só que ele está do lado negativo. Menos raiz de 3 sobre 2. Temos o correspondente aqui no terceiro quadrante, que seria o de 210 graus. Tá? 210 graus. Cosseno de 210 graus é igual a menos raiz de 3 sobre 2. E por último, lá no quarto quadrante, nós vamos ter o 330 graus. Cosseno de 330 graus é igual ao cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, positivo. Certo? Então, observe que tem três cores diferentes. O cosseno de 60, 120, 240 e 300 tem o mesmo valor em módulo. O que vai diferenciar é que aqueles ângulos que estão no primeiro e quarto quadrante são positivos, no segundo e terceiro são negativos. Assim como o de 45, 135, 225 e 315. Tá certo? O fato de a gente estar fazendo aqui um ciclo é para a gente ver como é que isso aparece, tá certo? Mas para os exercícios, o importante é que você saiba esses valores aqui. Ok? Saiba esses valores aqui para a gente poder aplicar na hora das atividades. Tá certo? Então agora nós temos o ciclo para o seno e para o cosseno, tá certo? Como nós já estamos com o seno e o cosseno, eu vou colocar aqui uma relação importante da trigonometria, que é a relação fundamental, que é uma relação em que você utiliza para fazer uma série de exercícios, tá certo? Que é a relação fundamental da trigonometria. A relação fundamental. Quando a gente vê tangente, vai ter uma relação entre seno e cosseno também. Mas por enquanto vamos ver essa relação fundamental. Então, aqui no ciclo está um pouco poluído, eu vou apagar aqui do primeiro quadrante, só para a gente explicar de onde é que vem essa relação fundamental. Tá. Vamos aqui adotar um arco qualquer, independente de qual seja, vou chamar aqui de X, tá? Então nós temos aqui um ângulo X, né? Um arco X. Ok?
Se nós formos aqui calcular o cosseno, seria essa medida aqui, ó, tá? E se nós formos calcular o seno, seria essa medida aqui, para esse A. Então, aqui é o cosseno, aqui é o seno, certo? Agora, observe esse triângulo formado aqui, ó. Esse triângulo aqui. É um triângulo retângulo, em que um lado, um dos catetos, é a medida do cosseno, e o outro cateto é justamente a medida do seno, tá? E essa medida aqui, ó, da hipotenusa, isso aqui mede 1. Por que mede 1? Porque é justamente um raio da circunferência. Tá? Então, nós temos um triângulo retângulo, em que um cateto é o cosseno, o outro cateto é o seno, e aqui a hipotenusa mede 1. Então, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nesse retângulo aqui, e vou obter a relação fundamental da trigonometria, que é o seguinte, ó, seno ao quadrado x. O que é esse seno ao quadrado x? É esse lado aqui, ó, ao quadrado. Um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, o outro cateto é o cosseno, cosseno ao quadrado, x. Isso aqui é igual a 1. Tá? Então, essa relaçãozinha aqui é chamada relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x igual a 1. Quando eu coloco seno ao quadrado x, estou dizendo isso aqui, ó, porque essa é a notação que a gente utiliza na matemática. Não estou dizendo isso aqui. É o seno de x ao quadrado. Certo? Essa notação é igual a essa. É o seno de um ângulo qualquer x ao quadrado, mais aí cosseno de x ao quadrado igual a 1. Ok? Então, a partir dessa relação fundamental, se você tiver um problema em que você tiver o valor do seno de um ângulo qualquer, você tem como achar o cosseno. Tá certo? Vamos, por exemplo, fazer o seguinte. Se eu tenho o cosseno de 45 graus, não, o cosseno de 30 graus. Né? O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, tá certo? Então, vamos achar o seno a partir dessa relação aqui, tá? Então, vamos lá. Seno ao quadrado x mais cosseno de x ao quadrado. O cosseno, eu trabalho com o ângulo de 30 graus, tá certo? Então, seria o cosseno de 45, desculpa, o cosseno de 30 ao quadrado. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. O que a gente está fazendo aqui? A gente está aplicando a relação fundamental para achar o seno de 30 graus, sabendo que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Estou fazendo com de 30 graus, mas pode ser qualquer ângulo, por isso que tem um x aqui, tá certo? Então, estou só provando que através de um exemplo, que essa relação é válida, ok? Então, vamos lá. O que eu quero é o seno de x, então, seno ao quadrado x mais, aí eu vou desenvolver esse quadrado aqui, ó. Esse 2 cancela com o da raiz, fica um 3 aqui. E esse 2 ao quadrado, 4, igual a 1. Vou passar isso aqui para o lado de lá. Então, seno ao quadrado x é igual a 1 menos 3 sobre 4. Tá certo? Então, seno ao quadrado de x é igual. Isso daqui vai dar, ó, 4 menos 1, ou 4 menos 3, dá 1. Fica 1 sobre 4. Então, seno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 4. Como eu quero o valor do seno, ele está ao quadrado, eu vou tirar a raiz do outro lado. Fica seno de x igual a raiz quadrada de 1 sobre 4. Quanto é a raiz quadrada de 1 sobre 4? É justamente 1 sobre 2. Então, seno de x é 1 sobre 2. E realmente o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Tá certo? Então, partimos do cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Chegamos ao seno de 30, que é 1 sobre 2. Tá ok? Tudo certo aí? Então, nós temos aqui a relação fundamental que está envolvendo seno e cosseno. Nós vimos seno na aula passada, cosseno nessa.
e agora a relação fundamental, ok? Então nossa aula era só isso hoje, tá certo? Nós vamos aí lançar uma lista de exercícios para a gente praticar esses conhecimentos, tá bom? Valeu pessoal, até a próxima, tchau!